Oi, gente, boa noite. Eu acredito que todo mundo alguma vez na vida já tenha ouvido falar sobre o termo Édipo ou complexo de Édipo da psicanálise freudiana, e muito se fala sobre o mito grego que circunda o termo complexo de Édipo, que é um dos mitos gregos mais conhecidos, né, o mito do Édipo rei, mas pouco se fala sobre o complexo de Electra, introduzido por Jung, e que tem um mito também muito interessante, como que precede também, né, no caso, que tem uma precedência de um mito extremamente famoso, popularíssimo da mitologia grega, e que tem uma das teorias que a gente fala que é a aura feminina do complexo de Édipo, mas que na verdade é muito mais profundo. E como que o complexo de Electra se correlaciona com o mito grego da Electra? Quem que é essa personagem Electra em si? Bom, eu vou explicar de uma maneira bem breve e leviana, né, sobre o que é de fato o complexo de Electra. É basicamente a aura feminina, né, do complexo de Édipo, onde a menina, né, ainda na sua fase de primeira infância, sente atração pelo pai, se apaixona ou admira o pai. É, na verdade, uma admiração que instiga, esse é uma das principais características do complexo de Electra, que instiga a rivalidade feminina com a própria mãe. Esse é o complexo introduzido por Jung, né. De uma maneira direta, o complexo de Electra, ele perpassa muito um sentimento de vingança. Isso é mais acentuado nessa teoria psicanalítica do que realmente na de Freud, quando a gente fala do complexo de Édipo. Então, essa rivalidade forte entre a menina e a sua mãe, que ela é muito demarcada justamente por um sentimento de vingança a partir da figura paterna. É realmente como se existisse uma competição entre a figura da filha com a figura do matrimônio, ou da figura da mãe, né? Enfim, é basicamente isso. Bom, a história que precede, né, justamente o conto da Electra, a personagem Electra, é uma história muito conhecida, principalmente porque ela é pós a guerra da Grécia na Guerra de Troia. Então, Agamenon, né, o rei de Micenas, ele volta para Micenas depois dessa guerra e ele se reencontra com a sua esposa, né, a Clitemnestra. Um fato interessante sobre esse conto é que Clitemnestra, Agamenon, antes de ir pra Guerra de Troia, ele acaba sacrificando uma de suas filhas com a Clitemnestra, né, que é a Ifigênia. Esse é um conto muito famoso, um dos contos de filicídios mais conhecidos, né, e Agamenon sacrifica Ifigênia justamente com a intenção de oferecê-la aos deuses como uma forma de oferenda para que eles ganhassem, para que a Grécia ganhasse a Guerra de Troia. Acontece que a Clitemnestra, como mãe, que também, vou ser sincera, a Clitemnestra não é uma figura, uma flor cheirosa, ela acaba se vingando do assassinato da Ifigênia. Ela mata Agamenon, né, junto com seu amante Egisto, na volta dele pra Troia, né, querendo se vingar justamente da morte da filha, né, desse filicídio. Acontece que ela também vai ser morta, né, ela não é considerada uma figura também muito boa, assim como Agamenon não foi. Ela ainda tinha mais dois outros filhos que eram irmãos da Ifigênia, né, que era Electra e o Orestes. Então, quando Agamenon morre e ela começa a cuidar, né, do Orestes e da Electra, ambos os filhos, principalmente a Electra, crescem com um sentimento de muita raiva a partir da mãe e do amante da mãe, até porque ela não era uma mãe exemplar, ela era realmente uma péssima mãe. E ela sempre se lamenta pela morte da Ifigênia e acaba esquecendo até mesmo da existência da Electra. A Electra cresce com esse sentimento ódio rançoso com a Clitemnestra, e quando ela cresce, né, ela acaba convencendo seu irmão Orestes a matar a própria mãe. Eu não sei direito qual o motivo, se realmente foi um sentimento de vingança pela morte do pai, se o que move a vingança de Electra pela sua própria mãe, né, a morte da própria mãe, é realmente a morte de Agamenon, mas tudo indica que sim. Então, quando a gente fala sobre o complexo de Electra, que envolve justamente essa linguagem, essa palavra da vingança, da rivalidade entre mãe e filha, a gente tá falando muito sobre a premissa do conto da Electra. De uma forma muito mais direta e literal, né? Que é uma filha que acumula vingança, que acumula ódio pela morte do seu pai. Então, é daí que surge, né, esse conceito que o Jung vai depois tornar no complexo que a gente conhece. O legal é que o que passa, né, tanto as palavras-chave que passam pelo mito da Electra, né, pela morte da Clitemnestra, é justamente vingança, assassinato, filicídio, depois patricídio. No caso da Clitemnestra vai ser matricídio, que é essa vingança pela morte, esse desejo pela morte da mãe, e também a rivalidade que a Electra acumula pela própria mãe, a Clitemnestra. E uma curiosidade aqui pra vocês, que vocês devem ter percebido a tendência de assassinato dos pais e dos filhos dentro da família do Agamenon. É o Agamenon sendo morto pela própria esposa, depois, antes disso é ele fazendo filicídio com a Ifigênia, e depois disso é a Electra e o Orestes fazendo matricídio com a Clitemnestra. Isso não é à toa, e realmente existe uma história de praga dentro da família do Agamenon. O pai do Agamenon, Atreu, ele mata os próprios sobrinhos, ele mata os filhos do irmão e serve a carne dos filhos pro irmão comer. Então, assim, a partir disso,
disso, a família de Atreu recebe uma praga. E não é coincidência esses assassinatos, é realmente resultado desse ato de canibalismo horrível de Atreu. Não é, então vocês talvez pensem, nossa, mas é tanto assassinato. Não é assassinato, é praga mesmo. E tem diversos outros casos, longe desse exemplo, desse mito, que giram em torno também do filicídio, né, do canibalismo. A gente tem o caso de Tântalo também, que se vocês quiserem eu posso vir contar aqui pra vocês. Mas é só uma curiosidade aqui que eu trouxe pra vocês sobre um pouco antes dessa história toda com a Ifigênia e a Electra em si. E foi esse o vídeo, obrigada.